Alô, queridos amigos do canal, estou aqui mais uma vez agradecendo a sua presença. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nós. Nós vamos falar sobre o corpo nosso, as nossas reações e como ele funciona. Portanto, meus amigos, hoje nós vamos ser diferentes. Vamos falar sobre o corpo humano, as suas reações, as suas consequências. Você sabe quanto tempo ainda vive os nossos órgãos quando nós morremos? Você tem noção? Quanto tempo os órgãos funcionam depois da morte? Vamos fazer uma análise. Eu fiz uma pesquisa e nos primeiros de 5 a 6 dias, quando morremos, os gases incham e formam bolhas na pele do nosso abdômen. Em 2 semanas, o abdômen fica completamente inchado, acumulando gases. Isso quando morremos. Na 3ª semana, os tecidos se tornam moles, os órgãos vazam os gases e as unhas caem. É assim que nós vamos se decompondo. Na 4ª semana, os tecidos moles começam a liquefazer e o rosto se torna completamente irreconhecível. Após a morte clínica, ou seja, a parada cardiorrespiratória, os órgãos humanos eles não param ainda de imediato de funcionar, eles não param instantaneamente, mas ainda inicia um processo de degradação devido à falta de oxigênio. O tempo que eles vivem depende do órgão, depende da temperatura, depende do corpo. E se o processo, a retirada, por exemplo, para um transplante tem que ser imediato. Tem um prazo de funcionamento ainda. Depois que a gente passa desta lá, como dizem, para melhor, nosso corpo perde suas defesas e começa a ser atacado por todos os lados. As bactérias e vários outros fatores, até substâncias produzidas por nós mesmos, dando início ao nosso fim. Nosso corpo se autocombate. O cadáver vai ficando escuro, inchado. A pele e os órgãos se desfazem. E o cérebro, o que ele faz? Ele vira um caldo. Logo após a morte, algumas pessoas podem ainda apresentar movimentos repentinos, rigidez intensa e até contrações musculares. E isso assusta quem não conhece o processo da morte carnal. Mas calma, não é vida voltando, e sim um fenômeno biológico chamado espasmo cadavérico, esses movimentos involuntários do corpo. Vou aqui relatar qual é o tempo médio da viabilidade dos órgãos para transplante após a sua retirada. Assim sendo, o coração e os pulmões ele demora de 4 a 6 horas. Por ser mais sensíveis, tem uma duração um pouco maior. O fígado de 8 a 12 horas e o pâncreas e o intestino de 6 a 18 horas. Os rins são os que demoram mais, cerca de 24 a 36 horas, podendo chegar a 48 horas em condições ideais. Tudo tem ainda um prazo, você ainda tem um prazo de vivência. Mas observe que a vida de reaproveitamento das córneas, ela pode ser incrivelmente até 7 dias. Então vamos observar outros aspectos importantes que devemos considerar. Às vezes a gente morreu, acabou, os seus órgãos ainda funcionam. Começamos pelo cérebro. O cérebro, suas células cerebrais começam a morrer de 3 a 5 minutos sem oxigênio. Você está lá no chão, 3 a 5 minutos, você ainda não morreu. É a completa e irreversível parada de todas as funções cerebrais. Isso significa que, como resultado da severa agressão ou ferimento grave no cérebro, o sangue que vem do corpo e supre o cérebro é bloqueado e assim o cérebro morre. Não tem oxigênio. O sangue não leva oxigênio. Lembro que após a morte cerebral, o
cérebro pode manter atividade elétrica por alguns minutos, com ondas gama ligada à memória e à consciência, e as células da córnea podem sobreviver por longas horas, incrivelmente, sendo viáveis para o transplante humano. É assim que funciona. Nós temos também um prazo de vida dos nossos órgãos, mas nenhum órgão continua funcionando de forma autônoma e integral, dependendo de suporte artificial para prolongar atividades de outras partes, como o coração e os pulmões. Mas preste atenção nisso. Estudos mostram um pico de atividade cerebral chamada de ondas gama, logo após o que? A parada cardíaca, que está associada a funções cognitivas como a sua memória e consciência, sugerindo o que? Um processo de revisão de memórias. Ela está viva ainda. A audição é o último sentido que uma pessoa perde antes de morrer. Por que isso acontece? Pois estudos mostram que o cérebro ainda responde a estímulos sonoros. E mesmo quando o indivíduo está inconsciente e próximo do fim da vida, sendo um processo mais resistente à falta de oxigênio que os outros sentidos, outros órgãos como visão e tal. Os pesquisadores da Universidade de Colômbia Britânica, lá no Canadá, observaram que a atividade cerebral em pacientes terminais ao ouvir sons, indicando que a capacidade de processar o som persiste até os últimos momentos de nossa vida. Você ainda continua ouvindo. Por que a audição ela persiste? Por que será que ela persiste? O sistema auditivo do cérebro parece ser mais duradouro e menos afetado pela privação de oxigênio, chamado de hipoxia, em comparação com os outros sistemas sensoriais do corpo humano. E embora a pessoa possa estar consciente, ou melhor, inconsciente, o cérebro ainda consegue detectar e processar sons, mesmo que não haja compreensão consciente do que está sendo dito. Preste bem atenção no que eu falei, porque isso é muito interessante. Saber que a audição permanece ativa pode trazer conforto, pois os entes queridos podem continuar falando com a pessoa. Olha que incrível! Oferecendo palavras de carinho e despedida até o fim. Os estudiosos que falaram isso, os pesquisadores, particularmente, eu não acho bom. A morte encefálica, quando a morte é cerebral, mas o coração continua batendo, geralmente com suporte de aparelhos, você está mecanizado, a oxigenação dos seus órgãos permite que eles permaneçam viáveis por mais tempo para a doação. Você segura aquela pessoa viva para doar os seus órgãos. Entenda que a morte encefálica é a parada irreversível do cérebro, mas o corpo pode ser mantido artificialmente por longo tempo. O cérebro, ele tem uma breve atividade final, que as células específicas como a córnea, elas sobrevivem mais tempo. Como disse, não é tudo simultâneo, acabou, morreu. É o tempo em que, mesmo após a morte, o cérebro ainda ativa memórias. É como se estivesse escolhendo as melhores para guardar em algum lugar. Nós não sabemos explicar. Não tem explicação. Os estudos mostram. Pensar nisso nos lembra, não somos só corpo, somos também consciência.
somos histórias, nós temos um legado, uma história que vivemos. Não sou eu que estou dizendo, mas estudos indicam que nos 30 segundos antes da morte, o cérebro humano, o que acontece com ele? Ele pode ter uma ativação intensa de ondas gamas, que nem eu já falei, que foi associadas à memória e consciência, sugerindo o quê? Uma revisão ou um flashback de momentos significativos da vida, como uma espécie de filme final. E o sentido da audição pode ser o último a se apagar. Com o quê? Com respostas cerebrais e a sons até o fim. É bom saber que a função cardíaca e pulmonar pode ser mantida artificialmente. Você pode continuar vivendo artificialmente para fins de doação por um longo tempo também. Já na decomposição natural, sem intervenção de resfriamento, o processo de putrefação, chamado o quê? Como é que se chama isso? Autólise. Começa horas após a morte, com os órgãos se tornando moles, que nem eu falei, e liberando gases em poucos dias. Preste atenção como que é o nosso funcionamento durante a morte. O sucesso de um transplante depende da rapidez da remoção e no transporte de órgão para o receptor, a qual é chamado de tempo de isquemia. Tem um tempo, esse tempo chama-se tempo de isquemia. Mas é bom dizer que o cheiro começa a surgir em média entre 6 e 12 horas após o seu óbito. Isso acontece porque as células começam a se romper dentro do nosso corpo, liberando enzimas. E essas enzimas só são derramadas, e as bactérias do intestino também iniciam o processo de decomposição, que é o começo da putrefação. Começa ali, pelo intestino. Religiosamente, a morte tem a sua representatividade. Deus permite a morte por razões complexas, variando entre crenças religiosas, mas frequentemente ligadas ao livre-arbítrio, crescimento espiritual, a um plano divino, e como parte do ciclo natural da vida, para dar sentido à nossa existência e à nossa eternidade. Na fé cristã, a morte foi superada pela ressurreição de Jesus, transformando-se o luto em esperança na vida eterna. Só vai te restar a vida eterna após a morte. Encontra outras visões, veem a morte como um portal para a união com o divino, ou como um teste de fé que você está passando. Eu fiz aqui uma breve relação entre a sua morte e uma vida eterna com Jesus Cristo. Ela foi dividida em dois tempos, a morte humana e a morte espiritual. A morte humana é essa do funcionamento dos órgãos. A morte espiritual é aquela que você teve o livre-arbítrio, você não merece ter uma vida eterna, ser reconhecido lá no céu. Então pense bem, tudo que eu falei foi pesquisa. Não sou eu que estou inventando esse negócio de morte, de gases, de célula gama, de putrefação. Isso aí é que as pessoas, as necrópolis, as pessoas que fazem necropsia têm conhecimento disso. Quando se vai fazer um transplante, tem esse tempo obrigatório para que aquele órgão esteja vivo para o receptor poder recebê-lo e começar uma nova vida. Isso aí é a ciência que está falando, não sou eu, não é o Silvio que está falando, é a ciência. São estudos que nem eu falei. A Universidade de Colômbia, britânica, lá do Canadá, fez pesquisas sérias, estudos sérios e chegou a esta conclusão. Quem sou eu para falar sobre medicina? Eu estou repetindo, reproduzindo aquilo que eu li, aprendi e estou passando para vocês.
Portanto, o meu muito obrigado por você estar conosco, o meu muito obrigado por você me acompanhar e que você possa ter cada dia mais bênçãos em sua vida. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.